sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 1. A coisa mais importante da tua vida, sabe por que muitas pessoas ainda estão muito aquém do que gostaria de estar? Mas muito aquém, não tem vivido absolutamente nem um terço, o começo, o início daquilo que Deus tem para você. É porque muitos não aprenderam a tratar a sua fé com total prioridade, com 100% de prioridade. Eu vou dar um exemplo que parece uma coisa pequena. O momento mais importante da sua vida, do seu dia, da sua semana, são esses momentos que você está na casa do Senhor para ouvir Deus falar com você. E isso deve haver uma preparação. Pode sentar os obreiros. Você deve se preparar para isso, porque a igreja não é um lugar de passeio. Você não vem passear na igreja. Você se veste bonito, adequado. Eu penso que a tua melhor roupa deve ser não para ir para o shopping, sim para vir para a igreja. Entendeu? Tudo que é seu de melhor deve ser para o Senhor. Mas você deve se preparar. A tua vida depende do que sai do altar. A tua vida depende do que você recebe na igreja. E se você não se preocupa com isso, você entra na igreja vazio e você sai vazio. Se você não se preocupa em se preparar para receber o que Deus tem, você não vai entender. Se você chegar aqui com sono, se você chegar aqui porque não teve uma noite boa, uma noite de descanso, vai ter aproveitamento nenhum. Você vai estar cansado. Você não vai conseguir absorver o que o Espírito Santo vai falar com você. Você chega aqui com sono, eu estou falando, a minha voz vai parecer uma canção de ninar para você. A hora que eu começo a falar, tempinho fresco, aí você já começa a adormecer, né? Em casa fica acordado, na igreja dorme. Tá certo isso? Sim ou não? Em casa fica acordado, tem força para ficar acordado, para fazer o que quiser, assistir porcaria, meditar no que não deve, tem força para isso. Chega na igreja, o sono toma conta. Sério? Que Deus me dê graça para que eu possa transferir a você com propriedade, com aquilo que realmente o Espírito Santo quer transferir, a mensagem de hoje, que você possa entender, como Deus trabalha conosco, para que a tua passagem é assim. Diga comigo, todos nós envelhecemos, não envelhecemos? Sim ou não? Todos nós envelhecemos, mas que venhamos nos tornar, diga comigo, velhos sábios, não simplesmente velhos. Que possamos nos tornar velhos sábios, não simplesmente velhos. Pessoas sábias, e não é a sabedoria do mundo, é a sabedoria que vem de Deus, que é a sabedoria para a vida, para fazer com que as coisas na vida, em todas as áreas, dê certo. Tem pessoas que só têm se tornado pessoas velhas, e tem pessoas que vão se tornar pessoas velhas, mas não velhos sábios, só velhos. Qual aproveitamento? Nenhum. Então, que possamos envelhecer, e quando falamos envelhecer com qualidade, que venhamos nos tornar velhos muito sábios, e sábios aos olhos de Deus. Amém? A semana passada nós falamos, de quem nós falamos a semana passada? De Jó. Nós falamos da dor de Jó, do sofrimento, das perdas que Jó teve, e que
em aproximadamente, quando eu falo isso, você não vai encontrar em lugar nenhum, que são estudos, tá? Quando eu falo do tempo do sofrimento de Jó, não está na Bíblia, isso são estudos. Quando nós falamos acerca do sofrimento de Jó, nós vimos um homem que caminhava debaixo da proteção, e com um propósito, a proteção foi retirada, e a partir do momento que a proteção foi retirada, tudo o que ele possuía de mais importante, que era a sua riqueza, sua família, sua riqueza, sua saúde, tudo foi consumido. Amém? Após aquela investida do diabo e destruir tudo o que ele tinha, ele não perdeu a sua capacidade, a sua fé convicta. A sua fé convicta, aquela convicção profunda. Ele não perdeu a sua capacidade de crer, de adorar, de servir a Deus com a mesma integridade, com a mesma fidelidade. Amém? E passou rapidamente pelo processo. Em um ano ele perdeu tudo. Após o término daquele sofrimento, se não é nenhum ano, então é possível que no mesmo ano ele tenha sido restituído de tudo, não na mesma medida, tudo em dobro, tudo dobradamente. Por que tudo dobradamente? Pela sua fidelidade, pela sua lealdade, pela sua convicção, pelo seu nível de comprometimento com Deus, mesmo não tendo absolutamente apoio de ninguém. E está aí registrada essa história, como uma história extraordinária para nós, de um homem forte, de um homem valente, de um homem de uma fé convicta, uma fé inabalável. Nós vamos falar hoje de outros homens extraordinários. E é importante que você tenha o Espírito de Deus, porque se você tiver o espírito do mundo, você tem uma outra visão dessa mensagem. E quando nós temos o Espírito de Deus, nós entendemos com os olhos de Deus, com a mente de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina a renovar a nossa mente. Eu não penso como o mundo, eu penso como Deus. Amém? E eu quero que você olhe, saia daqui hoje, porque o que nós vamos ler o que nós vamos meditar, como Deus trabalhou com Oséias e qual era o propósito, que Oséias vivesse e passasse por essa situação, e é o que acontece conosco. Então, mantenha o teu espírito aqui, mantenha a lucidez para que você possa entender, e talvez você nunca mais olhe para os seus problemas ou para a situação que você esteja vivendo com os mesmos olhos, da mesma maneira. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Vou repetir. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso
adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Iblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Capítulo 3. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, aliás, para aí. O Senhor vem a Oséias e manda Oséias se casar com uma mulher adúltera, com uma mulher que tinha o espírito da prostituição, uma mulher infiel, uma mulher desleal. Esse pedido de Deus, o que Deus mandou Oséias, mantenha o teu espírito aqui, por favor, tá? O que Deus mandou Oséias fazer e se submeter, representava, de uma forma, era o exemplo, um exemplo do relacionamento de Deus com o seu povo. Mas quando a gente olha a situação humana, a gente vê com uma forma de ver, né? Com a forma humana. Então, quando nós olhamos e vemos o Senhor pedindo a Oséias, determinando a Oséias que se case com uma mulher adúltera, e que a nação de Israel visse ele se casando com aquela mulher e tendo filhos com aquela mulher, filhos da infidelidade. E mesmo após casado e tendo filhos com essa mulher, ela voltava continuamente a deitar-se com outros homens. E aí vem aqui no capítulo 3 e nós vemos Deus dizer: ame-a, ame-a. Volta lá no capítulo 3. Vá, trate novamente, diga comigo, com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a, diga comigo, como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles voltarem para outros deuses e de amarem, ou seja, os sacrifícios aos ídolos. Nós olhamos e pensamos: isso é cruel. Deus mandar com que esse homem se case com uma mulher adúltera e tolere, suporte o adultério dela, a infidelidade dela, aceite, e cada vez que ela vai e se deita com outro homem, ele a recebe e aceita. E mais, quando fala de um resgate, um versículo que nós lemos, crê-se que ela tinha a prática dos cultos
de praticar tinha religiões na época, que eu vou ler daqui a pouco e vou te dar outras, antes de você ir embora, talvez eu consiga entregar algumas coisas a você. Havia religiões na época, que uma das práticas era os cultos sexuais, a imoralidade sexual, práticas sexuais reprováveis. E há estudos que dizem que é possível que ela tenha se endividado e se tornou uma escrava em um desses templos, e era usada como objeto sexual, usada como instrumentos daquelas práticas sexuais. E nós vemos Oséias ir resgatá-la, pagar para resgatá-la, pagar algo alto para resgatá-la. Quando nós olhamos tudo isso, nós olhamos e dizemos assim, pensamos: nossa, que absurdo, que absurdo. Mas sabe o que Deus estava mostrando? E parabéns mais uma vez, porque nós aprendemos o que é fé, o que é obediência, o que é fazer a vontade do seu Senhor. É um homem fraco, um homem frouxo, um corno manso ou um servo obediente? Porque o que Deus estava mostrando através da vida de Oséias era o que o seu povo faz com ele. O que Deus estava mostrando através da história de Oséias, e usando Oséias para isso, era uma analogia, um exemplo do que acontece, assim como o Senhor disse ali, ame como o Senhor ama os israelitas, sendo adúlteros, sendo infiéis, gerando filhos da prostituição, se relacionando com aquilo que Deus abomina, se relacionando com práticas abomináveis aos olhos do Senhor, e o Senhor os recebe de braços abertos, os perdoa, os ama, o Senhor os resgata. Olha o exemplo, porque quando nós nos tornamos infiéis, desleais, adúlteros, aliás, quando nós nos envolvemos com o pecado de alguma maneira, nós estamos nos tornando adúlteros, infiéis, desleais. Nós estamos nos prostituindo aos olhos de Deus espiritualmente. Nós estamos nos relacionando com outros deuses. Nós estamos praticando a infidelidade. Amém? E isso é muito sério. A gente olhar com os nossos olhos, hoje no mundo é tudo muito aceitável. Hoje no mundo é tudo muito aceitável, mas não aos olhos de Deus. Outro dia eu postava, aliás, deixa eu ler uma coisa aqui, vamos seguir, quer ver? Eu acho que não é esse, hein? Vem para Números, por favor, Números 31. Depois você volta aí nessa mesma referência. Números 31 e Números 25. Lutaram contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam 5 reis, Midian, Evi, Requém, Zur, Ur, Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Volta aqui, por favor.
Balaão, filho de Beor. Grave esse nome, diga comigo: Balaão, filho de Beor. Vamos lá. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo as pessoas e animais. E levaram prisioneiros homens e mulheres e despojos a Moisés e ao sacerdote Eleazar, a comunidade de Israel, e em seu acampamento nas campinas frente a Jericó. Moisés e o sacerdote e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los e foram ao acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho, diga comigo, foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e prostrava-se perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração, diga comigo, a Baal Peor. Baal Peor era considerado o deus da fertilidade, o deus da produtividade, o deus da fertilidade tanto da terra como das mulheres, e era oferecido adorações, sacrifícios a esses deuses. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Você lembra? Quem lembra daquela palavra que é muito gostosa de se ouvir? Contra o povo de Deus não vale maldição, contra o povo de Deus não vale encantamento. Quem lembra dela? Quem lembra? Quando Balaque contratou Balaão para poder proferir maldição contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, e Balaão quando ele foi consultar o Senhor, se ele ia para proferir maldição, o Senhor disse: não, como você vai lançar maldição sobre esse povo se eu os abençoei? Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Contra a vida desse povo não vale maldição, não vale encantamento. Amém? Aí, o que Balaão fez? Ele não pôde ir. Só que sabe o que ele fez? Ele disse assim: sabe como é que vocês vão fazer? Faz o seguinte: pega mulheres moabitas, infiltra no meio deles, e vai servir de isca, tropeço para eles. Vai servir de tropeço para eles. Olha o conselho que deu: pega mulheres e coloca lá no meio deles, e eles vão tropeçar, eles vão se contaminar. E aí, cuidado que eu não estou te contando história não, hein? Estou entrando profundamente, agora vou entrar numa área violenta. Às vezes as pessoas não se dão conta, nós estamos aqui, o que é o Deus, o que é o Baal Peor? Era o Deus da fertilidade, da produtividade, da imoralidade, inclusive com cultos sexuais. Era essa prática.
Qual era a forma de fazer com que o povo entrasse em maldição? Qual era a maneira? Infiltra mulheres no meio deles, infiltra que eles vão tropeçar, infiltra que vai servir de pedra de tropeço para eles, e eles vão entrar em maldição. Então, aí vem aquela situação, muitas vezes a pessoa diz assim: não, eu estou buscando a Deus, contra a minha vida não vale encantamento, contra a minha vida não vale maldição, eu estou lá sexta-feira, com essa sexta-feira quem perdeu, tomou um prejuízo gigantesco, tá? Gigantesco. Contra a minha vida não vale maldição, eu sou de Deus, e etc, estou lá quebrando, estou lá repreendendo, eu estou em Deus, e realmente, pode ser que o que vem de fora não penetra, mas e aquilo que a própria pessoa abre, o próprio tropeço, a própria isca de Baal Peor que entra através da imoralidade sexual? Como, bispo? De que maneira? Outro dia nós postamos um vídeo de um artista americano falando sobre a pornografia, e como a pornografia tomou conta da vida dele, como a pornografia dominou a vida dele. Então ele se tornou um viciado em pornografia, ele se tornou uma pessoa viciada em olhar, em ver pornografia. Aquilo foi tomando conta dele, e ele já não tinha mais cabeça, ele olhava para as pessoas como objeto, para todo mundo ele olhava como objeto, ele só visualizava aquilo, ele só fantasiava aquilo, e enquanto está oculto, aquilo domina a pessoa, aquilo não tem poder sobre a pessoa, até chegar o dia que a esposa disse a ele: se você for continuar com isso, eu estou fora. E ele disse: você acha que é uma coisa normal? Porque é aceitável? Quantas pessoas que estão adorando a Baal Peor dentro da sua casa, no seu celular, na internet da sua casa, viciados em pornografia, viciados em colocar os seus olhos no que não deve, que o contamina, que tira a tua comunhão com Deus, que tira a tua comunhão com o Espírito Santo. Porque quando, eu já falei sobre isso, quando você coloca os teus olhos naquilo, aquilo é um lixo que entra dentro de você. Quando você dobra os seus joelhos para orar, você não consegue se focar em outra coisa senão naquilo que os teus olhos foram colocados. Você não tem comunhão, você não tem espírito, você só tem olhos para aquilo. Pode prestar atenção, coloca os teus olhos numa pornografia e dobra o seu joelho e vai orar, vê se você tem comunhão com Deus. Sai palavras ao vento, aliás, nem palavras sai. Estou certo ou estou errado? E às vezes isso não, porque a sociedade, qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Nenhum. Claro que sim, aos olhos de Deus sim, da sociedade não, mas aos olhos de Deus sim. Aquilo vai te contaminar, aquilo vai fazer com que você tenha práticas como o povo. Aquilo serviu do quê? Tropeço. Aquilo serviu do quê? Tropeço para o povo. A maldição não veio de fora, realmente Balaão não pôde lançar maldição, mas eles abriram as portas para que a maldição entrasse. Entendeu a diferença ou não? Sim ou não? A maldição não veio, realmente a maldição que era para Balaão ter lançado não penetrou, mas a maldição entrou de uma forma sutil. Eles abriram as portas da maldição para que elas entrassem, e com isso morreu 24 mil. Eu pergunto para você, é sério isso ou não? Sim ou não? E o que Deus estava mandando fazer era para o bem de Deus ou para o bem deles? E o que Deus está te mandando fazer é para o bem de Deus ou para o teu bem? Porque às vezes a pessoa acha: não, eu não vou fazer isso, é muito o que Deus está me pedindo. Deus está te pedindo é por você mesmo. O que Deus está te pedindo é para poupar você de um sofrimento, de uma dor terrível. Está achando que é vantagem, que é algo que Deus está me pedindo? Ele está te pedindo para te poupar de uma destruição, para te poupar de uma dor futura, para que você possa viver as bênçãos dele. O que Ele está te pedindo é para que você saia daquilo que vai desgraçar a tua vida, que vai destruir a tua vida. Que hoje, infelizmente, tudo que é criado no mundo aí fora, a imoralidade é aceitável.
O que é ilegal aos olhos de Deus é legal à sociedade. Hoje nós não podemos nem colocar limites nos nossos filhos. É verdade ou não é? Não podemos nem colocar limites, disciplinar os nossos filhos. Por quê? Porque nós já estamos ultrapassando os limites. Aqui ó, a Bíblia aqui para nos ensinar, a palavra para nos ensinar. Sou totalmente contra, publicamente estou falando, sou totalmente contra. Acho que filho tem que ter limite, filho tem que ser policiado. Os meus são policiados, sabe por quê? Porque eles entrarem num problema, eles vão criar um problema para mim. O dia que eles caminhar com as próprias pernas deles, eles caminham do jeito que eles querem. Enquanto estiver comigo, vai caminhar do meu jeito. Sabe por quê? Porque se eles entrarem num problema, numa aflição terrível, eles podem me gerar problema e fazer com que eu entre num problema terrível também. É verdade ou não é? Aí eu vou deixar o menino... Não! Se ele criar um problema, ele vai criar um problema para mim, não para ele. Porque para resolver o problema dele, ele não vai dar conta de resolver sozinho, vai me trazer aflição, vai me trazer perturbação. Quando eu passo, a Bíblia me ensina como agir, a Bíblia me ensina como lidar com a situação. Eu vou agir de acordo com a sociedade, de acordo com o que hoje é legalmente aceito? Não. É onde muitas pessoas hoje estão gemendo, muitos pais estão gemendo. Hoje muitos casamentos vão de mal a pior, porque aquilo que é aceito, as pessoas não se dão conta que Baal está entrando dentro da sua casa, Baal está entrando no seu casamento, Baal está seduzindo seus filhos, Baal está seduzindo o seu marido, Baal está seduzindo a sua esposa, porque isso não é um problema. O que tem? Não tem nada demais, claro que tem, aquilo está entrando e está te contaminando. A maldição está entrando porque você mesmo abre as portas da sua vida, você mesmo está abrindo as portas da tua casa. Se nós não estabelecemos o que Deus está nos ensinando? Fechar as portas. Eu falava nessa sexta-feira, nós somos como a Bíblia chama de atalaia. Sabe o que é atalaia? Era um vigia que era colocado numa torre, e daquela torre ele tinha uma visão de 360 graus, observando 360 graus por onde o inimigo poderia vir. Era alguém que estava na vigilância, era alguém que estava alerta, era alguém que estava atento ao que está acontecendo. E se numa casa não tiver pelo menos um vigia lá em cima, observando 360 graus, pode saber que o inimigo vai surpreender e vai arrebentar com tudo. Isso é sério. Atalaia é o vigia que está atento. Peraí, o inimigo está vindo de lá, fecha, se prepara, fecha essa brecha, não deixa entrar, porque se te pegar de surpresa, vai entra na tua vida, entra na tua casa, entra no teu casamento, pega os teus filhos, pega o teu marido, pega a tua esposa, te arrebenta financeiramente, porque não tinha alguém vigiando, não tem alguém na torre de vigia, não tem nenhum atalaia lá, não tem nenhum vigia. A Bíblia diz: orai quando? E tão importante quanto orar é saber vigiar, porque senão o que você constrói em oração você perde por falta de vigilância. Amém? Hoje o que Deus nos pede? Deus te pediu para casar com uma mulher adúltera? Deus te pediu para casar com um homem adúltero? Deus está te pedindo para que ela venha se reinteirar aí na sua prostituição? São atitudes repetitivas, você continue não, Deus não nos pediu. Como é que é difícil o que Ele tem nos pedido hoje? Oséias tem uma história linda, mais um exemplo de um profeta usado por Deus para os propósitos. Às vezes aquilo que nós estamos vivendo é para servir de exemplo para outros. O Senhor usou Oséias de uma forma dolorosa, sacrificando a vida de Oséias para salvar a nação de Israel. Oséias estava sendo sacrificado por amor da maioria, e Oséias não se revoltou contra Deus e não perdeu a sua fé, não perdeu a sua capacidade de obedecer. Ele poderia ter dito: me perdoe, Senhor, mas eu não vou passar por esse vexame. Me perdoe, mas eu não vou ser, aos olhos da nação, olhe com os olhos que quiseram, aos olhos da nação, certamente Oséias era o corno mais manso que existia na época, e aos olhos de Deus, quem ele era? Certamente na época de Oséias ele era o corno mais manso que existia. Não, aí depende,
Aqui existia um homem com um relacionamento profundo com Deus, que Deus estava usando para salvar a nação, para mostrar à nação o que a nação estava fazendo com Deus. E o exemplo que nós estamos tendo hoje é o que muitos estão fazendo com Deus. Muitos estão fazendo com Deus. Porque quando você permite que o pecado entre na tua vida, quando você permite que a idolatria entre na sua vida, quando você permite que práticas abomináveis aos olhos do Senhor entrem na tua vida, você está cometendo o mesmo pecado da nação. Você está fazendo como a mulher de Oséias. Você está se prostituindo, você se torna um servo adúltero, nós somos chamados de a esposa, nós nos tornamos a esposa adúltera. Você entendeu ou não? Nós nos tornamos a esposa adúltera, a igreja é chamada de a esposa. Quando nós não nos preocupamos, Deus vai entender, a mesma coisa da mulher de Oséias, fala assim, ele vai entender, mas essa saidinha, não é verdade? Não, Oséias vai entender só mais uma saidinha, só mais uma escapadinha. Do que nós estamos falando hoje? De fidelidade. Do que nós estamos falando hoje? Quando eu for cometer qualquer coisa que eu sei que é aos olhos de Deus, lembre-se que eu estou adulterando. Eu estou sendo a mulher de Oséias. E é um exemplo do que aconteceria, porque assim como ele teve que ir lá e resgatar ela daquela maldição, daquela situação, Deus teve que dar Jesus para nos resgatar da maldição, porque nós estávamos na mesma situação. É a história de Jesus aqui, tá? Para quem não consegue entender, é a história de Jesus. É um exemplo do que aconteceria mais tarde também, acerca da história de Jesus. Vamos lá, por favor. Volta a Jeremias 16, 2. Olha lá, ó. Mas os que morreram por causa da praga foram 24 mil, justamente por causa dessa situação. Então o Senhor, não, é 16 isso. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Quando nós estamos falando de Jeremias, volta ali por favor, que já o que Deus pediu a ele foi algo diferente, que não se casasse, e, olha lá, não se case nem tenha filhas ou filhos neste lugar. E ele renunciou, sacrificou, se absteve em obediência ao que Deus havia determinado a ele. Às vezes quando nós lemos acerca de homens extraordinários como este na Bíblia, homens que tiveram uma capacidade de obediência muito grande. E essa capacidade de obediência, o que nós precisamos entender é que os maiores beneficiados somos nós. Os maiores beneficiados somos nós. Porque quando nós escolhemos obedecer a Deus, nós estamos dando condições a Deus de nos levar a um nível mais alto. Eu pergunto para você, se você quer estar nas mãos dos homens ou nas mãos de Deus? Se coloque nas mãos de Deus. Porque quando você não está nas mãos de Deus, você está nas mãos dos homens. E os homens não têm nada a te oferecer, infelizmente. Quando nós escolhemos obedecer a Deus, nós estamos nos colocando num propósito mais alto. E ser um cristão não é vir à igreja ao domingo, está longe disso. Ser um cristão não é vir na igreja ao domingo ou qualquer outro dia, simplesmente. É viver realmente, é entrar no propósito, saber que você faz parte de um povo especial, que foi chamado para um propósito especial. Que muitas vezes nós somos, hoje Deus não está nos pedindo algo, mas Deus tem nos pedido fidelidade. Deus não tem nos pedido para passar por uma situação como a de Oséias, mas tem nos pedido fidelidade, tem nos pedido compromisso, tem nos pedido sacrifício, e sacrifício é compromisso.
Porque é aquela velha história: se não nos sacrificamos para agradar a Deus, vamos viver sacrificados lá fora. Se você não se sacrifica para agradar a Deus, você vai viver sacrificado lá fora. Essa é a realidade. E quando nós nos sacrificamos para agradar a Deus, para buscar a Deus, para entrar na vontade de Deus, nós somos altamente recompensados. Jó teve um ano difícil? Teve, mas naquele mesmo ano ele deu a volta por cima, estava recebendo o dobro, gemeu, padeceu, mas antes que terminasse o ano, Deus estava virando o seu cativeiro. Eu preguei sobre isso a semana passada. Quantos entraram na história de Jó e até hoje não saiu? A história de Jó está aí, ó. Passa. Não veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, diga comigo: não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. A história de Ezequiel já é diferente. Deus estava tirando dele a sua esposa, e que a sua esposa ele amava profundamente. Vou tirar de você o prazer dos seus olhos, que era a sua esposa. E diante da nação de Israel, não lamente, nem chore, nem derrame uma lágrima. Puxa, será que o que Deus tem nos pedido é tão difícil? Será que é duro? Será que o que Deus tem pedido a você é difícil? É duro? Nós estamos refletindo, nós estamos trabalhando. O que eu estou tentando mostrar a você e trabalhar com vocês é que realmente nós tenhamos uma fé profunda. Hoje a fé está muito superficial, muito rasa, muito sem compromisso. Eu estou tentando mostrar a você, com essa mensagem, que o que Deus tem nos mostrado e tem nos pedido não se compara ao que foi pedido a alguns homens no passado. E o que Deus tem pedido a nós, de compromisso, de fidelidade, de integridade, é para o nosso próprio bem. É para o nosso próprio bem. Todas as vezes que você olhar para uma atitude, ou você tiver vontade de praticar algo que você sabe que é errado aos olhos de Deus, lembre-se da mulher de Oséias. Você vai ser a mulher de Oséias. Às vezes a gente não quer aceitar os erros dos outros, as falhas dos outros, e nós praticamos continuamente. É como o exemplo que Deus está nos dando, que cada vez que nós cedemos ao pecado, que nós nos envolvemos às imoralidades sexuais, e muitos sabem que nós estamos falando disso, e é real, porque isso atrai a muitos. Isso atrai, tem sido hoje está muito fácil. Qualquer lugar que você quiser, você tem acesso à pornografia. Qualquer lugar, hoje o acesso é muito fácil. Só que cada situação como esta, eu estou me tornando um adúltero.
eu estou me prostituindo, espiritualmente falando. Eu não posso ser a mulher de Oséias. E por outro lado, olha a posição de Oséias: obedecer a Deus, perdoar, passar por cima da sua própria vontade, certamente, e se submeter à vontade de Deus. É forte, é muito forte. Aceitar, porque aquele era um exemplo de fidelidade que ele queria dar ao povo. Aquele era um exemplo do que o povo estava fazendo com ele. Hoje a gente olha e diz: não, eu não aceito, não, mas me ofendeu, só uma ofensa é o suficiente. Não, não quero mais porque me ofendeu, porque eu peguei fazendo isso, eu peguei. Olha aqui. Eles já tinham 3 filhos, ela estava se deitando com outro. Ela já tinha 3 filhos e ela estava ainda adulterando. Até que se tornou escrava em templos que tinham essa prática de cultos sexuais. Que tem muito hoje, você sabe, né? Eu já atendi gente com isso. Eu já atendi, tem muito hoje. Eu atendi uma senhora uma vez que ela era 12 anos escrava sexual de um pai de santo. Até hoje. Isso a prática é comum hoje. Boa parte dessas práticas existem em algumas religiões por aí. E agora nós estamos falando de fidelidade. Será que o que Deus tem nos pedido é tão pesado assim? O compromisso, a fidelidade que Deus tem nos pedido é tão pesado assim? Será? Hoje nós somos chamados, o nível de comprometimento é o mesmo, a obediência é a mesma, a retidão, a santidade é a mesma. A retidão, a santidade é a mesma. Cuidado, porque eu quero fechar dizendo assim para você. Realmente muitas pessoas dizem assim: contra a minha vida não vale maldição, contra a minha vida não vale encantamento. Tudo bem, o que vem, o que lançam pode ser que não, mas a isca você está mordendo, cada pedra de tropeço você cai nela. Aí é abertura sua mesmo, você está abrindo. A maldição, o trabalho, até pode ser que não, mas muitos estão abrindo. Por quê? Porque a maldição Balaão não pôde, mas Balaão disse assim: coloca aí, coloca a pedra de tropeço, coloca essas mulheres moabitas lá, e elas vão servir como pedra de tropeço. Cuidado com a pedra de tropeço, que ela te derruba também. Está pensando que é maldição? Aliás, vou mudar, tá? Vou mudar. Às vezes o que as pessoas estão achando, que muitos estão achando assim: não é possível, tem uma maldição na minha vida, mandaram alguma maldição sobre a minha vida, tem uma obra de macumbaria que foi feita comigo. É uma obra de macumbaria ou a pedra de tropeço que você pega uma por uma? Que é muito fácil falar da obra de macumbaria. E a pedra de tropeço que eu estou pegando com as minhas próprias mãos? Que eu estou abrindo? Será que é obra de uma maldição e encantamento? Não, realmente Balaão não pôde, mas ele mostrou, falou: vamos fazer diferente, manda a pedra de tropeço lá que ele cai. Aí o povo foi e pegou, porque a pedra de tropeço é prazeroso, a pedra de tropeço é sedutor, entendeu ou não? Sim ou não? A pedra de tropeço é sedutora, e a pedra de tropeço foi a causa da destruição, da praga. A praga entrou, a maldição entrou, morreu 24 mil. Amém, pessoal? Será que o que nós estamos falando é sério ou não? Sim ou não? Será que a gente às vezes está observando e achando que é como eu disse, né? O ator americano lá dizendo, você vê, está lá até hoje, né? Dizendo que aquilo se tornou uma maldição na vida dele.
uma verdadeira maldição, que dominou a vida dele. Pornografia dominou a vida dele, tomou conta dele, estava destruindo, já estava destruindo o casamento dele, e assim por diante. E isso, você poderia olhar hoje e dizer assim, a palavra do bispo é porque isso é coisa de pastor, mas o mundo está tomado. Eu atendo gente assim, meu casamento acabou, minha vida acabou, começou, boa parte, tem uma pesquisa que boa parte dos adultérios, parece que perto de 70% dos adultérios começaram pela rede social. Boa parte, 70% dos adultérios atuais começaram na rede social. Começa com a curiosidade, começa com tal, e vai entrando, e aí? O que é isso? Pedra de tropeço. Coloca lá o tropeço, elas vão servir de tropeço. Coloca lá mulheres moabitas, que elas vão servir de tropeço. E quando eu falo, grave o que eu estou dizendo, tá? Às vezes tem pessoas na igreja, desculpa a sinceridade, viu? A palavra aqui não serve para o A, para o B ou para o C. A palavra serve desde o altar até a última cadeira. Amém? Porque tem pessoa que fala assim, a palavra foi para você. Não, serve para todos nós. Serve para todos nós. Entendeu? Porque tem gente que o sermão nunca é para ele. E esse que acha que o sermão nunca é para ele, é mais para ele do que para todo mundo. Verdade. Tem gente que o sermão nunca é para ele, é sempre para os outros. Sempre para os outros. Né? Hoje, um dia de chuva como esse, teve um irmão que não veio, o irmão tinha que estar aqui para ouvir esse sermão. Não, começa para você está aqui, que você tinha que ouvir. Quando a pessoa não está para ouvir, é porque também Deus já chegou a um ponto que Deus já entregou o sentimento dela. Viu? Quando ela não está para ouvir, já chega, porque Deus fala uma vez, Deus fala outra. Chega um momento que Deus fala, agora eu vou entregar ela o sentimento dela, e agora nós vamos tratar diferente com a situação. Porque eu já falei, ela não ouve. Eu já falei de novo, ele não ouve. Então agora eu entrego o sentimento e eu vou tratar com ela de outra maneira. Deixa eu concluir a leitura, por favor. Olha o que ele disse a Ezequiel: não permita que ninguém ouça o seu gemer, não pranteie pelos mortos, mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés, não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Puxa vida, vou tirar o prazer dos seus olhos e ainda... Viu, meus filhos, onde o papai aprendeu? Antigamente, lá em casa era assim, né? Meu pai não tinha direção, mas tudo bem. Antigamente era assim, tomava uma sentada daquela mais doída, com cinto de couro de gente de fazenda, e ainda fala, não chora, não chora, não chora. Aí não chora, você tem que fazer só assim, né? Você tem que só coçar e engole o choro. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. Tem gente que fala assim, bispo, precisava dessa benção de Ezequiel. Nossa, mas Ezequiel foi abençoado, hein, bispo? Não, Ezequiel amava a mulher, viu? Mas Deus foi bom com Ezequiel. Mas tem mulher falando a mesma coisa, viu? Senhor, estou disposto a passar pelo sacrifício de Ezequiel. Não, olha, eu prometo ao Senhor que eu vou seguir a risco, não vou prantear, não vou comer a comida dos pranteadores, ninguém vai me ver nem gemer, Senhor. Estou disposto a passar pelo sacrifício de Ezequiel. Está amarrado, né? Então não está? Porque às vezes... Assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que me havia sido ordenado. Olha, meu Deus do céu, volta aqui, por favor. Volta aqui, volta lá. No dia seguinte fiz o que me foi ordenado. Quando, gente? No dia seguinte. Puxa, às vezes Deus tem que falar e voltar a falar para a pessoa fazer algo. Olha que obediência. Não é amanhã, não, já. Do jeito que Deus mandou, eu estou fazendo. Agora não precisa mais, pode passar. Eu lhe respondi.
esta palavra veio a mim. Diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor: estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza que vocês se orgulham, e o prazer de seus olhos, o objeto da sua afeição. Os filhos e as filhas que vocês deixaram lá cairão à espada. Você vê que é a consequência da situação. E vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão os rostos, nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Olha, sabe, talvez você não esteja entendendo isso aqui. Isso aqui eu poderia resumir dizendo assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. O que o povo estava dando a Deus, Deus daria a eles também. E mais. Por isso que nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos dando a Deus, tá? Cuidado com o que você tem dado a Deus. Se você a sua fidelidade a Deus não é uma fidelidade realmente fidelidade, se você dá a Deus as sobras, a sobra do teu tempo, a sobra da tua oração, da tua adoração, a sobra tudo para Deus é a sobra. Se você está dando a Deus infidelidade, como é que você vai esperar de Deus outra coisa? Não que Deus vai se tornar infiel, mas se você não se preocupa com aquilo que Deus tem pedido a você, não tenha receio algum, não tenha dúvida alguma que eles só colheram aquilo que eles plantaram. O que nós damos a Deus é o que nós recebemos. O que nós damos a Deus é o que nós recebemos. Não dê a Deus as sobras, não dê a Deus o resto, não dê a Deus o que você quer dar, porque não vai dar certo. E vai chegar um momento que muitos, sabe por que muitos têm perdido a fé e fica aí com essa conversa, fiada, de dizer assim: parece que Deus não me ouve. Você busca a Deus quando você quer, da maneira que você quer, do jeito que você quer, se você tiver um tempo. Você está esperando o que de Deus? Está esperando o que de Deus? Dá a Deus o que quer e está recebendo o que não quer. Deus é um ser. Nós somos como a esposa. Marido e esposa quer fidelidade, marido e esposa quer compromisso, marido e esposa quer entrega. A gente sabe cobrar da esposa, sabe cobrar do marido. Se coloca no lugar de Deus. A gente sabe cobrar da esposa e sabe cobrar do marido. E Deus? A entrega que Deus está esperando e o compromisso que Deus está esperando. A fidelidade que Deus está esperando. Porque o que Deus tem para nós é muito grande. Só que Deus não vai nos colocar lá despreparados. Deus não vai nos colocar lá ainda como homens mundanos. Ele vai nos colocar lá como homens de Deus. E Ele nos prepara para isso. A palavra entra nos limpando, a palavra entra renovando a nossa mente, renovando o nosso interior, renovando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos recebendo a direção de Deus. Quando nós estamos recebendo a direção de Deus, é porque Deus está nos preparando para os propósitos dEle. E não pense você que os propósitos que Deus tem com você são pequenos, são grandes, mas muitas pessoas têm impedido os propósitos de Deus grandes na sua vida, porque o mundo está mais, é o que eu postei outro dia, né? Pode ser que você não esteja no mundo, mas o mundo está dentro de você. Tem gente que até pode se gabar e dizer assim: não, eu não estou no mundo, eu não vou em muita coisa, mas o mundo está aí dentro de você, porque tem gente que traz o mundo para dentro, traz o mundo para dentro de si, traz o mundo para dentro da tua casa. Esse é o problema. Amém, pessoal? Gente, meu vocabulário é pobre demais. Meu vocabulário é pobre demais, porque eu gostaria de ter um vocabulário
que realmente aquilo que está dentro de mim, que o Espírito Santo coloca dentro de mim, eu gostaria de transmitir a você com a íntegra, para que você entendesse o que Deus tem para você. Mensagens como essa que Deus está trazendo a nós hoje, é mostrando nos ensinando a ser fiéis a Ele, nos ensinando como Ele se sente quando nós erramos, como Ele se sente quando nós pecamos, quando muitas vezes nós estamos sendo decepcionados, traídos, o Senhor está nos fazendo sentir uma dor que Ele está sentindo. Você sabia que muitas dores que você tem sentido é a dor que Ele tem sentido? Muitas vezes as decepções que você tem passado é a dor, as decepções que Ele tem passado. O desprezo que você sente é o desprezo que Ele sente. A traição que você sente é a traição que Ele sente. Sabe qual é o pior? E muitas vezes é você quem faz Ele se sentir assim. Você sabia disso? Que muitas vezes o sentimento que está dentro de você, a decepção que está dentro de você, o vazio que está dentro de você, a angústia que está dentro de você, a sensação de abandono que está dentro de você, é o que Deus sente. Muitas vezes você mesmo faz com que Deus se sinta, você mesmo faz com que o Espírito Santo se sinta dessa maneira. Escute o que eu vou te falar. Pregação como essa, tem gente que gosta, mas a maioria não gosta. Mas vou dizer uma coisa: o Evangelho está prestes a passar por uma revolução. Grave isso. Hoje, o Evangelho está customizado, está adaptado à vontade das pessoas, está adaptado à vontade das pessoas. E daqui para frente, o Senhor, começando por nós, tá? Deus tem cobrado de nós o verdadeiro Evangelho, o Evangelho ensinado à igreja primitiva. Ensinado à igreja primitiva. É muito fácil, nós somos muito dodóizinhos, nós não sentimos. Ô Senhor, por que o Senhor não tem feito? Ah, Senhor, por que o Senhor tem deixado eu passar por isso? Deus ou você? Com seu nível de comprometimento, com seu nível de fidelidade. Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ler a Bíblia. Você tem tempo para tudo. Você, se deixar, você passa horas na televisão, mas você não medita na Bíblia e não vem para a igreja, não vem ouvir a palavra, não vem permitir que Deus te prepare para coisas maiores. Você está esperando o quê? Ô bispo, não é verdade. O que eu estou falando para você, eu disse para você aqui, ó, em cima do altar. A palavra não é só para você, a palavra corta no altar. Ela corta no altar, porque Deus, quando está cobrando de você, Ele está cobrando de mim também. Amém? Então, leve, você está esperando mais, mas como é que é o que você está recebendo, aquilo que você está buscando, aquilo que você está plantando? Deus está trabalhando para nos levar a um nível, e aquele que permitir que Deus o prepare, vai estar numa posição de destaque. Quem não permitir, infelizmente vai gemer, e é o que está acontecendo. O mundo está gemendo cada vez mais, os cristãos estão gemendo cada vez mais. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de cristianizar os cristãos novamente. Amém? Prepare, trabalhe para que você seja. Senhor, se o Senhor quer me usar como um exemplo, eis-me aqui. Senhor, se o Senhor está me fazendo passar por essa situação, eu permaneço aqui na fé. Aliás, outro dia eu disse isso, aliás, há uns anos atrás, né, porque isso aqui eu conheço faz muito tempo. De uma pessoa falou assim: bispo, minha vida está assim, então, mas eu estou, né, Jó passou por isso. Eu perguntei: quanto tempo faz o senhor estar assim? Vixe, faz anos, hein? Eu falei: então, Jó passou rápido. O de Jó não demorou nenhum ano, porque Jó passou pelo fogo, mas mostrou a qualidade da sua fé. Ele passou pelo fogo e mostrou quem ele era em Deus. Venceu rápido. O que o diabo tirou, diga comigo, o que o diabo tirou, Deus deu em dobro. É forte isso, não é? O que o diabo tirou, Deus restituiu em dobro. E rápido. Só que quando a gente entra realmente na história, a gente vê o nível de fé
de compromisso, de comprometimento dele. Não é essa coisa rasa que a gente vê hoje. É algo profundo, realmente. Amém?